Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e terapeuta e vamos falar aqui nesse vídeo de hoje sobre a mais intensa lua cheia do ano, sem dúvida nenhuma. Vou falar aqui sobre isso do ponto de vista individual, o que é essa lua cheia, que vai acontecer o ápice dela agora no dia 23 de abril, o que ela ativa em nós, o que ela vai ativar também, principalmente aí a nível de acontecimentos coletivos e, por último, vou falar aí de uma celebração que acontece nas fraternidades do Himalaia já há milênios, onde se diz que nessa lua cheia, justamente no eixo touro-escorpião, se reúnem os grandes mestres da humanidade que conduzem a evolução da humanidade para definir se a humanidade já está pronta ou não para o seu despertar. Então vamos lá. Vamos começar pelo primeiro ponto aqui, que é justamente aquilo que depende de cada um de nós, que é a nossa vida interior. Perceber internamente todos esses elementos ocultos, escondidos, reprimidos, mal assimilados, que muitas vezes funcionam como bloqueios, que fazem com que a nossa vida material, financeira, afetiva, profissional, etc., não flua. Então, no fundo, por experiência própria e também pelos milhares de atendimentos já nos últimos anos, o que dá para perceber é justamente isso. Nós temos vários elementos no inconsciente, na criança interior, vários elementos que ali são energias que estão bloqueadas e que fazem com que muitas vezes a nossa vida não flua. E o que tem a ver então justamente essa energia da lua cheia agora, do Sol em Touro e da Lua em Escorpião? Em primeiro lugar, nós temos que entender que o ápice da lua cheia vai ser na noite do dia 23 de abril, porém a oposição do Sol e da Lua ela vai acontecer nos dias 22, 23 e 24. Então esses 3 dias são muito intensos, porque justamente Sol em Touro e a Lua em Escorpião. Então por que justamente é a lua cheia mais intensa, mais profunda e mais transformadora do ano? Porque nós temos aí uma posição que é a Lua em Escorpião. Porém, ao mesmo tempo que o Sol e a Lua estão em oposição, nós vamos ter um posicionamento aqui que é de Plutão, que vai fazer uma quadratura com o Sol e uma quadratura com a Lua. Por isso que, sem dúvida nenhuma, é a lua cheia mais intensa do ano, é a mais profunda. Porque ela traz muita coisa oculta, escondida, ela traz muita coisa à tona. Então por isso que o nosso foco deve ser agora, principalmente nesses dias que antecedem a lua cheia, e especificamente nesses 3 dias. Começa principalmente ali no dia 22 de noite, tem o ápice no dia 23 de noite, e continua até a noite do dia 24. Então da noite do dia 22 até a noite do dia 24, nós temos essa oposição do Sol e da Lua, que justamente, como eu falei, Lua em Escorpião, e além disso, um dos regentes de Escorpião, que é Plutão, que também tem toda essa energia do submundo, do profundo, do escondido, da força da regeneração das formas, Plutão vai fazer aí uma quadratura tanto com a Lua quanto com o Sol, que deixa ainda mais intensa essa lua cheia. E claro, o que a lua cheia ela ativa em nós? Como nós temos aí uma briga entre o Sol e a Lua e o planeta Terra no centro, simbolicamente, isso representa todo esse conflito que existe dentro de nós, entre o que a gente pensa e o que a gente sente, entre o masculino e o feminino interiores, entre o espírito e a matéria, entre todas as polaridades que nós podemos imaginar dentro de nós. A nossa mente superior, que está constantemente tentando dominar a mente inferior, egoísta. Então essa lua cheia, ela faz justamente isso, ela traz toda essa energia de regeneração, de transformação e de renovação que é ativada pela Lua em Escorpião e por esse posicionamento aqui de Plutão que eu expliquei para vocês. Então essa lua cheia ela vai trazer muitas vezes aquilo que está reprimido, a sombra, o que está mal assimilado, o que foi excluído por nós. E claro, simbolicamente acontece isso. Toda vez que a gente exclui algo dentro de nós, reprime, não aceita, deixa escondido, isso se manifesta nas relações humanas e é muito visível como isso acontece também nas famílias. Quando tem uma ou mais pessoas que são as excluídas, as reprimidas, aquela pessoa que ninguém gosta, no fundo é um símbolo de algo que está acontecendo dentro das pessoas da família. Está acontecendo dentro. E aí tem um personagem externo ali que aparece justamente para representar isso. Algo que está acontecendo dentro das pessoas. E aquela pessoa é um símbolo do que está acontecendo. No lado positivo, é claro,
A lua cheia ela ativa profundas energias, todo o nosso poder interno, toda essa energia de potências que estão lá nas profundezas e que podem vir à tona também. Não quer dizer que Escorpião e Plutão seja algo ruim, algo que nós temos que fugir. Não. Nós estamos aqui nessa experiência humana justamente para vivenciar todas as energias do Sol, da Lua, do Mercúrio, de Vênus, até as energias de Plutão. Só que Plutão, ele regenera as formas. Plutão é morte e renascimento. Plutão justamente olha e traz à tona aqueles elementos que nós não queremos enxergar, tanto dentro quanto na própria sociedade, porque tem muita coisa dentro da sociedade que ninguém quer enxergar. E às vezes as pessoas enxergam e não dão bola, como se isso não fosse, digamos, reverberar em nada. Um dia vai reverberar. Por isso que justamente dentro da astrologia, tanto Plutão quanto Saturno, eles são esses astros e essas energias que justamente trazem à tona o que está oculto e mostram. E aí vem o período de colheita. E aí vem a energia da regeneração das formas. Então essa energia, né, de mudanças profundas que nós podemos aplicar na nossa vida, tanto interna quanto externa, está muito ativada aqui nessa lua cheia que, como eu falei, da noite do dia 22 de abril até a noite do dia 24 de abril. Mas os dias que antecedem também estão aí bem fortes. O grau vai ser no grau 4, né? O Sol vai estar a 4 graus de Touro, a Lua a 4 graus de Escorpião. E claro, como também o Sol está em Touro, aí ativa também toda essa concretização de Touro, essa praticidade, essa capacidade realizadora. E essa capacidade também de mantermos os nossos pés no chão. Então essa lua cheia pede, sim, regeneração, mas com pés no chão. Pede transformação e mudança, uma regeneração das formas, mas com essa estabilidade taurina. Então esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, que é justamente tudo isso que está acontecendo no Oriente Médio. A gente sabe que toda aquela história lá é muito antiga. Eu mesmo sou de descendência daquela região, né? O meu avô, um dos meus avós, veio do Líbano, então tenho descendência libanesa, né? Meu avô era muçulmano, então tinha uma relação muito mais forte na minha adolescência. Hoje eu já entendo que sim, faço parte da família humana e essa aqui é somente uma das cascas que eu estou usando. Então hoje sim eu olho com uma certa, não digo tristeza, mas eu olho com um certo pesar para aquilo que está acontecendo, de observar que aquilo não vai terminar enquanto não aplicarem a força do amor. Porque enquanto um joga uma força e o outro joga uma força de novo de volta, isso não termina, isso é um karma contínuo. Então nós temos que, o que depende de nós, né, que não estamos envolvidos nisso, emanar as melhores energias para aquela região e para que as pessoas envolvidas possam despertar a compreensão, o amor universal, enfim. Então isso é o que depende de nós. Mas sem dúvida nenhuma que essa ativação de lua cheia em Escorpião com a energia de Plutão pode sim, sem dúvida, intensificar o que está acontecendo lá. Não vou entrar em tantos detalhes aqui porque realmente não é o foco, né, desse meu canal, que ele busca mais autoconhecimento, espiritualidade e busca focar, claro, nos aspectos astrológicos e numerológicos. Mas o que depende de nós, então, é emanar as melhores energias emocionais, mentais e espirituais para aquela região. Por quê? Porque faz parte da nossa família, é a família humana e infelizmente é uma região aí que vive já uma turbulência já há muito tempo. E o terceiro ponto, então, que se diz que na lua cheia de maio, porém essa lua cheia agora em Sol em Touro e Lua em Escorpião está acontecendo em abril. Normalmente a lua cheia de Escorpião normalmente acontecia em maio. Esse ano acontece em abril. Então na lua cheia de Escorpião, Lua em Escorpião, se diz, né, as fraternidades do Himalaia nos contam que há milênios acontece lá uma celebração, uma festa que é chamada de Festa da Transmissão da Chama. Alguns chamam de Vesak ou Wesak, enfim, cada pessoa vai usar aí a terminologia para se referir a essa celebração, essa festa que se diz que acontece justamente nessa lua cheia de Sol em Touro e Lua em Escorpião. Então o que está acontecendo agora nessa lua cheia? Os antigos contam então que esse é um evento que acontece há milênios. Contam que nesse momento de lua cheia, de Lua em Escorpião, acontece aí uma espécie de uma reunião entre os mestres que conduzem a humanidade, que fazem uma espécie de uma reunião, um evento, literalmente como eu falei, uma reunião, para definir
junto ao que eles chamam de Senhor do Mundo, que seria esse ser que não é nem homem nem mulher, mas um ser altamente espiritual, que coordenaria toda a evolução do planeta Terra. Então, os que conduzem a etapa humana, que conduzem as almas humanas, fariam uma reunião com esse Senhor do Mundo para definir se a humanidade está pronta para despertar ou não, se a humanidade já está pronta para passar da etapa humana ou não. E como sempre, então, esses mestres que conduzem a humanidade se reúnem com esse Senhor do Mundo, que algumas tradições chamam de o eternamente jovem. Essa seria uma definição para esse ser altamente espiritual que coordena a evolução de todo o planeta Terra. Então, esses mestres conversariam então com esse Senhor do Mundo e depois da conversa, né, os mestres diriam que não, a humanidade ainda não está pronta. E aí a resposta desse grande mestre seria, tá bom, então eu vou esperar mais um ano para poder aí, dar mais uma chance para a humanidade continuar com o seu processo de despertar, com o seu processo de evolução. Então essa reunião mítica, essa reunião espiritual, se diz justamente que acontece nessa lua cheia, de Sol em Touro e Lua em Escorpião, e como falei, normalmente nos últimos anos tem acontecido aí no mês de maio, mas agora vai acontecer no mês de abril, no finalzinho de abril, entre os dias 22 e 24. Então, como falei, sem dúvida nenhuma, é a lua cheia mais intensa, mais profunda, mais transformadora do ano, porque, como já expliquei, tem aquela ativação de Plutão junto, tem todos esses acontecimentos aí, né, no Oriente Médio, que infelizmente, mais uma vez, tem se repetido, e tem esse encontro mítico, esse encontro espiritual, como eu falei, que vai definir se, como eu falei, se a humanidade está pronta para viver ou não na bem-aventurança, se a humanidade está pronta para o seu nirvana, o seu moksha, o seu despertar final. Como a gente sabe, se auto-observando e observando a humanidade, a gente percebe que sim, a gente ainda tem um caminho um pouco longo a seguir, mas estamos no caminho. Isso é o que importa é que cada um de nós, internamente, faça o seu trabalho para que a família humana, de uma maneira misteriosa, seja beneficiada por esse trabalho interno que cada um de nós faz para justamente iluminar todas essas sombras como rancores ocultos, medos ocultos, críticas ocultas, julgamentos ocultos, separatividades de todo tipo, enfim. Essa é a nossa função enquanto homens e mulheres que estão buscando a luz. Uma luz que está lá dentro e que está precisando e está esperando vir à tona. Então espero que tenham gostado dessas breves reflexões. Se puderem deixar o seu like e compartilharem também com pessoas que possam ser beneficiadas por esse conteúdo, eu realmente agradeço. Se ainda não é inscrito ou inscrita no canal, por gentileza se inscreva e até o próximo vídeo. Um fraterno abraço a todos e que seja uma excelente lua cheia para todos nós.